Oi gente, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo para poder contar um pouquinho da minha história, para poder falar um pouquinho de bolsa rota, que é aqui infelizmente a experiência que eu tive, né? Que em novembro eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz, graças a Deus, era uma gravidez planejada já, mas aí depois, infelizmente, foi luta. Porque depois que eu descobri, eu tive um sangramento forte, ia no médico, voltava, e o médico falava que era normal, que às vezes poderia sangrar mesmo no começo, mas depois ia parar. Ou uma ou outra, né? Ou ia parar e continuar a gravidez, ou infelizmente o corpo ia abrir, né? E expulsar o neném. Então eu tive que ficar em repouso absoluta. E eu fiquei foi novembro, dezembro, janeiro. Quando foi em fevereiro, que já estava mais tranquilo, o sangramento já tinha parado, o neném estava bem. Infelizmente a minha bolsa veio a romper com 19 semanas e 6 dias. Então assim, não sei porquê, não sei se é porque eu passei um pouco de estresse, querendo ou não, o corpo da gente fica, né? Fica muito... Esqueci. Bem, gente, mas voltando aqui, eu não sei se é porque, né? Igual eu falei, que eu passei um pouco de estresse, um pouco de raiva à noite. Quando foi de manhã, minha bolsa rompeu. Então, eu levantei, tomei meu banho, meu marido pegou e ligou pra minha mãe, chamando ela pra poder ir no hospital comigo, né? Pra gente poder ver o que podia fazer. Infelizmente o neném estava muito novinho. Então a gente foi para a maternidade, esperei a minha vez e a médica lá fez o exame e realmente constatou que a minha bolsa tinha rompido. E, infelizmente assim, ela deu sem chance nenhuma pro neném. Ela falou comigo assim que era melhor, né, eu escolher parar a gravidez, interromper e expor o comprimido e poder abrir o corpo, abortar a criança. Só que eu não ia fazer isso, gente, porque tinha uma criança dentro de mim. Tava batendo o coraçãozinho, tava normal o tempo todo. Como que eu ia pegar e tirar o neném assim? Eu não tinha coração para poder fazer. Então eu peguei e optei por ficar lá esperando, né? Porque assim, quando a bolsa rompe, a qualquer momento eu posso entrar em trabalho de parto. Então eu fiquei na casa da gestante. Fiquei lá 1 mês e meio, mais ou menos. E foi assim, lá, o pessoal lá, eles são muito bons. As pessoas que trabalham lá são ótimas, eles deixam a gente dar total liberdade pra gente poder ficar, entendeu? Eles deixam a gente mesmo, assim, como se estivesse na casa nossa mesmo. E eu fiquei lá por 1 mês e meio, mais ou menos, vencendo 1 semana de cada. Veio 20 semanas, 21, 22. Aí chegou um dia lá que eu fiz ultrassom, o médico pegou e me chamou e falou comigo que o meu neném era muito novinho, que se viesse a nascer, poderia nascer com problema, com falha, que era melhor eu abortar, porque ficar naquela esperança. Mas eu peguei e falei com ele que eu não ia abortar, que eu ia esperar, que ia ser o que Deus quisesse pra mim. Então aí eu peguei e fiquei esperando. E ele falou comigo também, falou, olha, se eu tivesse rompido a bolsa com 24 semanas, seria mais fácil, porque com 24 semanas já te daria um antibiótico, já pegava também e te dava as 2 injeções para poder amadurecer o pulmãozinho do neném. E eu peguei e falei com ele, falei, eu vou ficar esperando. Mas se eu chegar nas 24 semanas, o senhor me dá essa injeção? Ele falou, se você chegar, eu te dou, mas eu não tenho certeza disso não. Eu peguei e falei, não, eu vou esperar. Ele falou, então, pra você ficar aqui, vai ter que assinar um atestado, né? Que
como eu tô com a responsabilidade, porque igual ele falou, que quando a bolsa rompe assim, cedo, o corpo praticamente fica aberto, então fica exposto. Qualquer momento eu posso pegar uma infecção, até o neném vir a óbito e acabar eu também, por causa da infecção forte que eu poderia pegar. Mas, né, gente, eu preferi passar por isso e continuei lá. Então eu venci a 21, 22, 23, 24 semanas. Fiquei super alegre, graças a Deus, agradecendo. Aí eu peguei e desci novamente para a maternidade. Eles me deram as 2 injeções para poder amadurecer o pulmãozinho e me deram também os antibióticos que dão mesmo. Quando venceu, eu peguei e voltei de novo para casa da gestante para continuar, porque no caso, quando a bolsa rompe, a gente fica até as 34 semanas mais ou menos. E eu peguei e fiquei lá, graças a Deus, bem, não estava sentindo dor, não estava sentindo cólica, não estava com nada. Só que, infelizmente, quando dei 26 semanas e 4 dias, eu comecei a sentir muita dor, sentindo muita cólica. E comecei a ter contrações mesmo, contrações fortes mesmo. E o que aconteceu? Eles me desceram para a maternidade, porque não podia ficar comigo na casa da gestante, porque no caso eles iam ter que me dar remédio na veia para ver se parasse a dor, né? Porque ficar com dor lá não tinha como. Eu peguei e desci para a casa da maternidade. E assim, eu cheguei lá umas 12h30 mais ou menos. E eu tava tendo contrações de 2 em 2 minutos. E era muita dor constante. E ver aquele tanto de médico, enfermeiro, já falou comigo, ó, Juliana, a gente vai ter que fazer tudo rápido com você. Por causa que tem que colher exame de sangue e de urina para saber se tá com alguma infecção. Para poder, com 1 hora, tá pronto, para poder você entrar no bloco cirúrgico, para poder fazer a cesárea. Eu peguei e falei, beleza, né? Eles tiraram o sangue, coletaram o sangue, me colocaram sonda, que foi a pior coisa, porque eu sentindo contrações de 2 em 2 minutos, e eu com a sonda ainda, e eu fiquei lá esperando. Passado esses 1 hora, a médica veio e falou comigo, olha, seus exames não deu nada, tá tudo ok. Agora vamos esperar um pouquinho o bloco ficar vazio para poder pegar e te levar para fazer a cesárea. E eu peguei e falei, tá. E eu fiquei deitada lá, eu e meu marido do lado sentado e eu lá sentindo dor, muita dor. Só que passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas e nada da médica vir. Nada da médica vir. E as enfermeiras vinham, o coraçãozinho da neném tava o tempo todo acelerado, o tempo todo acelerado, o tempo todo acelerado. E eu sentindo dor de 2 minutos, gente. A médica pegou e veio e falou assim que eu tinha que tomar uma medicação na veia, que eu tinha que aguentar, porque era bom para neném, que lá para umas 6 e pouquinho da tarde, eles iam pegar e fazer a cesárea em mim. Infelizmente, eu só fiquei esperando. E sentindo dor, e o coraçãozinho da neném acelerado o tempo todo. Só que quando deu 6 horas, 6h20, a médica simplesmente sumiu. Não veio falar nada, só sumiu. E o meu marido foi atrás e eu sentindo muita dor, já não estava aguentando. E veio a enfermeira e falou, não, é porque eles estão esperando o bloco ficar vazio, o bloco ficar limpo. E a gente ali esperando, e deu 7 horas. O que essa médica fez? Foi embora. Nem deu satisfação sequer pra mim pra poder falar. Não falou nada. Foi embora, simplesmente passou o caso para outra médica. Quando deu umas 7h30 mais ou menos, essa médica apareceu pra mim. Aí falou o nome dela, que eu nem lembro mais, porque eu tava sentindo tanta dor, que eu não lembro. Falou comigo assim, ó, Juliana, eu tô esperando o bloco cirúrgico ficar limpo pra gente poder entrar com você. Ela pegou e fez um toque em mim. No toque que fez em mim, eu tava com 5 centímetros de dilatação. E um detalhe,
O neném era o bebê pélvico, né? Que é quando o neném tá sentadinho. E ela falou que tava, mas que tava esperando, que dava tempo de poder fazer a cesárea. E saiu. E eu continuei lá, sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor. E as contrações forte, forte mesmo. E eu não tava aguentando mais. O meu marido saiu procurando a médica. Veio a enfermeira com a cadeira, sabe? Me colocou na cadeira e falou assim: senta aí, Juliana. Não tem como, do jeito que você tá, não tem como você ficar. Isso aí que eles já estão fazendo é covardia com você. E eu sentei na cadeira e ela saiu correndo comigo, coitada, praticamente me jogou no bloco lá. E os médicos não gostaram. E eu lá dentro do bloco, assim, o médico ainda anestesista não tinha chegado. E eu comecei a sentir uma dor muito forte mesmo e dando uma vontade muito grande de ir no banheiro. E eles ali preparando, a médica foi para outra sala para poder lavar a mão, para poder fazer as coisas, procedimento. E ela pegou, então a médica pegou e entrou na sala. E eu tava com muita vontade de ir no banheiro. E eu não tinha experiência nenhuma de parto normal, gente, porque eu tenho 2 filhos. E os meus 2 meninos que eu tenho, foi tudo cesárea. Então eu falei com o enfermeiro, falei: Jesus, ele vai me aplicar essa anestesia e o corpo vai soltar e vai acabar soltando o que não tinha que soltar. E eu peguei e falei com o enfermeiro, falei que eu tava com muita vontade de ir no banheiro. E o enfermeiro falou assim: você tá com muita vontade mesmo? Eu falei: tô. Aí ele falou assim: ó, então, vamos ver com a médica. E como ela tava entrando mesmo na sala, ele falou com a doutora, falou: doutora, ela tá com vontade de ir no banheiro. Aí ela pegou e falou: ai, Juliana, você tá com muita vontade? Eu falei: tô. Ela: então deita aí que a gente vai ter que te avaliar de novo. Porque às vezes, quando eu te olhei, você tava com 5, pode ter aumentado a dilatação. E o neném pode estar querendo nascer. E eu peguei, deitei. E quando ela abriu assim, né, que abriu a minha perna, ela levou um susto. Porque ela falou assim: nossa, mas o neném já tá vindo. E eu peguei e assustei, né? Porque como o neném tava sentado, então com certeza ele veio de pezinho. Então eu peguei e assustei. Ela só falou assim: Juliana, faz força. Porque você não vai poder fazer mais o parto, você não vai poder ser mais cesárea. Vai ter que ser normal. Faz força. E eu só lembro de eu fazer força e lembro de sentir como se estivesse arrancando uma coisa de dentro de mim mesmo. Arrancando, puxando mesmo. Eu gritei porque tava doendo demais. E ela falando: faz força, faz força. E ela foi assim, e 2 gritos que eu dei, ela puxou a neném. Aí eu senti só assim, saindo, né, o neném de mim. E eu já olhei pro lado e vi eles mexendo com ela. E eu assim, totalmente desestruturada, porque senti assustada, porque eu nunca passei por um parto normal, nem sabia o que era. Ainda mais de cara passar por tudo isso. E eu olhei pro lado assim, o nenenzinho, e eles mexendo. A minha neném não chorou na hora que nasceu. E a enfermeira perguntou, né? Qual que vai ser o nome? E eu não sabia, gente, por quê? Eu ia fazer a morfológica com 22 semanas. A minha bolsa rompeu com 19. E quando a bolsa rompe, não dá muito bem para ver o sexo, porque fica sem líquido. Então fica tudo escuro. Não dá pra ver o sexo. Eu fui descobrir o sexo mesmo na hora que ela nasceu. Porque aí eu falei com a enfermeira que eu não sabia ainda, então não tinha como eu dar um nome. Aí a enfermeira falou assim: então peraí que eu vou olhar. E ela tava mexendo com a neném. Ela pegou e falou assim: é uma menina. E quando ela falou, eu fiquei muito feliz. Eu falei: então ela vai chamar a Isabela Vitória. Porque realmente foi uma vitória pra mim, né? Depois de tudo que a gente passou. Então, eles mexeram com ela não chorou, eles tiveram que entubar ela, né?
e colocar ela na incubadora para poder ficar. E levou ela da sala lá, os médicos pegou e continuou comigo lá, eles me deram uma anestesia para poder fazer uma curetagem, porque a minha placenta ficou agarrada, porque como não tinha líquido, né, aí eles tiveram que fazer a curetagem, que é após o parto mesmo. E eu fiquei ali tranquila, né, achando que pelo menos tinha passado, que a dor que eu senti praticamente 8 horas, porque a neném foi nascer, era 8h27 da noite. Eu cheguei no hospital 12h30, contração o tempo todo, de 2 em 2 minutos. Eu achei que pelo menos, né, tinha realmente a minha vitória. Então, eu fiz a curetagem, esperei lá um pouco e me colocaram no quarto novamente. Eu peguei e dormi, meu esposo foi em casa, porque ele foi do serviço lá pro hospital, né? Que na hora que eu liguei pra ele falando que eu tava passando muito mal, sentindo dor, ele saiu do serviço correndo e foi lá pro hospital pra ficar comigo. Aí ele, como a neném já tinha nascido, já tava tudo tranquilo, ele, né, foi lá em casa pra poder tomar um banho, trocar de roupa, pra poder voltar e ficar comigo. E nesse meio período assim de tempo, eu entrei no quarto, era umas 10h30, né, que eu voltei. Eu cochilei, acordei, era umas 00h10, mais ou menos, 00h30. Ele não tinha chegado ainda, mas estava tudo bem, né? Eu peguei, fiquei lá tranquilo. Mas quando foi que uma hora, 2 horas da manhã, assim, a enfermeira ligou, né? Foi lá em mim, ligou o telefone, a enfermeira foi em mim, pedindo pra eu e meu marido ir lá na UTI. Eu já olhei assim e já vi que não era coisa boa, porque de madrugada a enfermeira pedindo, falando que o médico tava querendo falar comigo, com meu marido. Eu peguei, gente, ele foi primeiro que eu, porque eu até então eu estava ainda com sonda. Eu ganhei a minha neném com sonda. Então eu tinha ido aqui sentar na cadeira para eles poderem me levar. E nisso o meu marido foi primeiro. Depois eu fui atrás, a enfermeira foi me levando. E infelizmente quando eu cheguei lá dentro do UTI, infelizmente, ela tinha dado parada cardíaca. E eles estavam revivendo ela de novo. E tinha um monte de médico na redor dela, enfermeira. E eles ali reanimando de novo. E eu ali dentro na sala esperando meu marido. Ela voltou, graças a Deus, mas voltou com o batimento bem fraquinho. E a médica falou, olha, a sua neném já subiu em estado grave pra cá. Já não tenho o que fazer, agora é com ela. O que eu podia fazer, eu já fiz. Agora é com a sua neném. Ela poder, né, voltar de novo e os batimentos começam a ficar mais fortes. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, a neném, eu já fiquei 1 mês e meio com ela na barriga, ela já lutando. Agora ela nasceu e vai ter que continuar lutando para poder viver. E ali eu já desci novamente, nem quis ficar na sala. Eu vi ela só um pouquinho no incubador, os batimentos dela estavam bem fraquinhos. E eu peguei e desci, tomei um banho, né? A enfermeira me ajudou, eu tomei um banho. Deitei novamente na cama e, infelizmente, 1 hora mais ou menos,
era 3 e pouca, quase 4 horas. Infelizmente veio a minha bebê falecer. Gente, desculpa, mas não tem como lembrar de tudo e não ficar assim. Porque realmente você tem um sonho, você lutar por aquilo e acontecer essas coisas é muito ruim. Eu jamais pensaria, nunca pensei na minha passar por uma dor dessa. Infelizmente, graças a Deus eu tenho 2 meninos e minha gravidez sempre foi tranquila, eu nunca tive problema nenhum. Então eu nunca pensei na minha vida que ia acontecer isso. E, infelizmente naquele dia, na madrugada, eu perdi minha única menina, que era o meu sonho, né? Mas graças a Deus, Deus ainda deixou eu com meus 2 meninos. Mas eu saí de lá assim, despedaçada, sabe? Porque eu saí de lá, eu ganhei ela na quinta-feira à noite. Saí de lá no sábado. E saí de lá com os meus braços vazios. E ainda pior, que eu saí de lá e fui direto pro cemitério para poder enterrar minha filha. E assim, até hoje eu não entendo o que aconteceu. Eu acho que se eles podiam sim ter tido um pouquinho mais de atenção no meu caso. Eu acho que um pouco também foi o que eu assinei lá de responsabilidade, que o termo de responsabilidade que eu assinei para poder ficar, que deixou também desse jeito a desejar, porque para mim os médicos deixaram sim, porque eu cheguei lá 12h30, a neném foi nascer 8h27 da noite, de 12h30 até 8h27, o tempo todo ela com o coraçãozinho acelerado dentro da minha barriga, e nada dos médicos fazer nada. O tempo todo eu com contrações de 2 minutos, de 1 minuto. E assim, ó, ao ponto de eu não ter dilatação e eu acabar, o corpo mesmo expulsando e eu tendo a dilatação e ela vindo nascer de pezinho mesmo. E todo mundo sabe que o bebê pélvico, querendo ou não, o parto pélvico é um parto mais cansativo, o neném fica mais cansado, porque o neném faz muito mais força para poder nascer. E ficou por isso mesmo, infelizmente. Então assim, gente, vocês que estão passando por isso, Deus abençoe, que jamais venha acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo e com a minha bebê. Que Deus abençoe vocês, mas preste mais atenção nesse caso, sabe? Ver realmente se o médico tem interesse, porque eu falo a verdade, eles não tiveram interesse nenhum comigo. E ficou por isso mesmo, porque como eu assinei esse termo de responsabilidade, eu já sabia, assim, que ia acontecer, que poderia vir uma infecção, mas eu não sabia que ia fazer uma covardia assim comigo, nem com a minha bebê, porque, na verdade, quem saiu no prejuízo foi quem? A minha filha, porque eu não tenho ela aqui hoje comigo, entendeu? E vai fazer 6 meses agora que eu perdi a minha bebê, infelizmente, mas no meio dessa tristeza toda, eu descobri, né, que graças a Deus eu tô grávida novamente. E eu tô de 4 meses, né? E já tá com a barriguinha já grandinha, olha pra vocês verem. Já tô com 18 semanas e graças a Deus tá tudo bem, gente. Sabe, o neném tá bem, eu não tenho sangramento nenhum, tá tudo tranquilo, tá tudo fluindo bem, graças a Deus. E eu só tenho a agradecer. Infelizmente passei por esse processo doloroso que tá sendo ainda, porque querendo ou não a gente tem que aprender a lidar com a dor, né? Porque você perder um filho não é fácil, entendeu? É uma dor que, assim, eu não, se fosse pra mim falar pra passar alguém, eu não passaria, não desejo pra ninguém essa dor. Então, gente, esse é o primeiro vídeo
que eu tô fazendo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história, que vocês que estão passando por isso tenham fé que vai dar tudo certo, mas tenham também bastante atenção, porque esse caso a gente acha que é uma coisa rara, mas não é, gente. Lá na casa da gestante eu conheci muitas mulheres, como eu sou outra também, e que graças a Deus deu certo. Então, assim, que Deus abençoe vocês. E esse é o primeiro vídeo, né, do canal que eu tô fazendo. Se vocês gostaram, deixem seus likes aí, se inscrevam, que a partir de agora vai ser, né, falando um pouquinho sobre essa nova gravidez que eu tô tendo, como é que vai ser, que agora pra mim, querendo ou não, é uma coisa nova, mas que eu fico um pouquinho de segurança, né, mas que eu confio em Deus e eu creio que vai dar tudo certo. Então, gente, fique com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Tchau!